Bom dia, gente. Meu nome é Ana Luísa de Oliveira Reis e eu vou estar apresentando, junto com a Amanda Cristina Barbosa Serafim e com a Amanda Costa Passos, sobre a escola Grupo Balão Vermelho, que foi a escola que a gente escolheu, falar um pouco para vocês. Aqui está o índice da nossa apresentação. Eu vou começar falando desses primeiros tópicos aqui, sobre um pouco sobre o Grupo Balão Vermelho, sobre a concepção de infância, sobre a educação infantil, sobre a criança, e sobre a organização do espaço também. Bom, a Escola Grupo Balão Vermelho ela é localizada em 2 unidades na zona sul de Belo Horizonte, tendo então, em sua grande maioria, um público de classe média alta para classe alta, e tem 2 unidades, né, na unidade Praça do Papa e unidade Bandeirantes. Ela atende educação infantil ao ensino médio, e o ensino médio é novo na instituição. Bom, sobre a concepção de infância, eu escolhi destacar esse trecho que eles mostram, no próprio site da escola, em que eles dizem que a brincadeira é uma atividade necessária à criança, pois promove o seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. À medida que a criança brinca, então, ela entra em contato com a cultura e, ao mesmo tempo, produz elementos culturais da própria infância, reforçando aquele ideal que a gente vem aprendendo ao longo de todo o curso, de uma cultura da infância, a cultura da brincadeira, a cultura de que a brincadeira faz parte de todo o universo da infância. Então, tendo então uma educação bastante construtivista, a escola encara a infância como uma forma de ser, como eh, uma produção da criança mesmo. Enfim, continuando, a apresentação, é necessário criarmos oportunidades que permitam a realização do brincar individual e coletivo, por meio da ação física e da imaginação. Então a escola, sim, ela estimula essa cultura da infância. Ela estimula através do brincar e através da realização de atividades lúdicas e pedagógicas, a concepção dessa cultura da infância. Eu destaquei também aqui, um pouco das relações de cuidado, como que é parecido a o que diz no site da Escola Balão Vermelho e o que diz na bibliografia básica para uma das bibliografias básicas feitas para essa apresentação, né? Qual é o futuro da relação entre a educação infantil e o ensino obrigatório? Bom, na Escola Balão Vermelho, eles dizem que educar, cuidar e brincar significa valorizar os processos de conhecimento das crianças, sua expressividade e maneira particular de atuar no mundo. E aqui, no texto da bibliografia básica, eles falam que o cuidado é parte integral da educação, né? Talvez bem entendido como uma ética, uma maneira de pensar e se relacionar com o outro. E nesse trecho do texto, eles estão explicando um pouco mais sobre a relação da educação infantil em escolas nórdicas, né? E tendo uma sendo elas uma referência mesmo para a gente pensar a educação. E como que a Escola Balão Vermelho, então, está muito alinhada com essas escolas, com essa evolução mesmo, né? De que a educação ela tem que ser relacionada muito com o cuidado. E o cuidado é um processo essencial da educação, nesse sentido também da educação infantil, né? Bom, passando. Então, passando agora um pouco sobre a concepção da educação infantil nesse sentido, como eu disse, a escola, né, ela é uma escola construtivista, então a educação infantil na Escola Balão Vermelho, ela compreende a criança como um sujeito ativo, potente, participativo, que interage e dialoga com o contexto social a que pertence, produzindo uma cultura particular que emerge na interação com seus pares e também com os adultos, convergindo para uma construção da autonomia, da criatividade e de uma aprendizagem significativa. Esse trecho também está no site da Balão Vermelho, que está muito relacionado também com esse trecho que eu destaquei, que é da bibliografia básica também, só que do texto de Zabalza, né, em que fala que a escola de educação infantil deve enfrentar o desafio de ser capaz de abrir suas portas de maneira a poder, como no novo mito do rei Midas, transformar em educativo tudo que toca e ser capaz, ao mesmo tempo, de transformar em colaboradores do projeto educativo tudo aquilo que faz parte do ambiente, mostrando como que a educação, nesse sentido, ela é importante para a criança e de que forma essa educação tem que ser feita, né? Respeitando a autonomia da criança, respeitando o contexto social dela e a cultura particular que ela está inserida. Também destaquei aqui um pouco mais falando sobre a pedagogia da escuta, né, que também é um dos elementos principais aí da escola, que a escuta ocupa centralidade em nosso trabalho pedagógico, né, isso daí é um trecho do site. Trata-se de uma ação recíproca entre crianças e professoras, por meio da qual se interpretam significados. É uma atitude receptiva que pressupõe uma disponibilidade para acolher as mensagens expressas pela criança por meio de diferentes linguagens, devotando-se assim um olhar cuidadoso sobre ela. Nessa perspectiva, o que guiará a ação educativa não será somente a intervenção do adulto, mas o escutar a infância em suas mais diversas formas de expressão. Né? Então, assim, a escuta na escola é uma questão muito importante, eu gostaria de destacar assim, aqui, e como que isso também está relacionado com toda essa concepção da infância, com toda essa concepção da educação infantil, que eu já venho falando aqui
nesses últimos slides, né? Então, escutar para agir e atender às necessidades das crianças. E, assim, organizar situações educativas que as levem a conhecer, gerar e articular conhecimentos socioculturais, combinar sentimentos, imagens e pensamentos, né? Essa é toda a proposta pedagógica da escola também. Passando, então, falando um pouco, finalizando, né, da concepção de criança, a escola encara a criança como um sujeito social distinto do adulto, que apreende o mundo de forma singular, toma decisões, está atento à sua autoridade e, na interação com o outro, constrói o seu conhecimento. Todas as decisões estão atreladas ao que a criança faz, ao que produz, suas possibilidades e teorias. Então, essa é a concepção de criança que é trabalhada na escola. A organização do espaço, então, ela está coerente junto com todas essas reflexões que eu trouxe aqui nos últimos slides, né? Que também está alinhada com o que Zabauza fala no texto de bibliografia básica, que a educação infantil possui características muito particulares no que se refere aos espaços. Precisa de espaços amplos, bem diferenciados, de fácil acesso e especializados. Mostrando aqui um pouco os espaços, né? A gente tem uma horta na escola, mostrando que a educação infantil nesse contexto ela não é somente trabalhada da forma tradicional, que já conhecemos, né? Com cadeiras enfileiradas e toda aquela questão, muito trabalhada lá desde o século XIX. Não, aqui nessa escola a gente tem uma reflexão, uma proposta completamente diferente também, né? Atender as propostas que as crianças precisam para a vida mesmo, né? Então, eles trabalham a cozinha, eles trabalham a plantação, eles trabalham várias atividades lúdicas, o teatro, a música, né? Então, assim, e todos os espaços nesse sentido estão alinhados com esse contexto. Então, aqui um trecho que estava no site da escola também, né? O espaço é mais um elemento educador, sendo explorado para fins educativos. Assumir posturas investigativas, promover o contato com a natureza, explorar alternativas do mobiliário e dos pátios, recriar objetos, utilizar diferentes materiais, além de experimentar desafios corporais, fazem parte do trabalho pedagógico. Mostrando assim que a escola, né, está alinhada com essa proposta também de Zabauza. Finalizando, então, né, eu gostaria de deixar esse trecho, né, que também é de Zabauza, que o espaço acaba sendo a condição básica para levar adiante muito dos outros aspectos chaves. As aulas convencionais com espaços indiferenciados são cenários empobrecidos e tornam impossível uma dinâmica de trabalho baseada na autonomia e na atenção individual da criança. E aqui eu escolhi mostrar, né, como que as aulas são trabalhadas lá na escola. Aqui a gente tem, né, tudo muito ao alcance da criança, promovendo a autonomia individual e estimulando, né, o brincar como atividade lúdica e pedagógica também. E que a gente tem, né, a professora num ambiente aberto, ao ar livre, conversando mesmo com as crianças dispostas da maneira que elas se sentem confortáveis. Então, assim, é, baseando na autonomia e na preocupação de fazer espaços não convencionais para trabalhar as atividades pedagógicas também. Eu vou falar um pouco sobre os elementos do projeto pedagógico, né, que é o eixo da proposta. Então, no Grupo Balão Vermelho, o ambiente escolar é muito valorizado, né? Ele é considerado como um espaço muito indispensável e significativo para a aprendizagem dos estudantes. E, baseado nos princípios construtivistas, né, entende-se que a educação ela vai exigir a interação por excelência. Então, vai haver o apoio dos professores e dos alunos nessa relação, para que esses alunos eles possam construir coletivamente o seu conhecimento sobre o mundo. E utilizando-se de estratégias educacionais, né, que são conectadas ao conteúdo, o princípio da escola, então, portanto, é proporcionar uma educação que vai discutir a diversidade, a solidariedade, a ética e os valores, de forma a possibilitar que esses alunos eles obtenham um futuro responsável, um futuro sustentável e honesto. Falando um pouco sobre os aspectos emocionais, então, a partir das ideias desenvolvidas por Zabauza, né, em 1998, a gente entende o quanto esses aspectos emocionais eles desempenham uma função fundamental na etapa, em geral, do desenvolvimento infantil. Então, segundo o autor, tudo na educação infantil ela é influenciada pelos aspectos emocionais, né? Isso varia desde o desenvolvimento psicomotor e até o cultural. Então, portanto, a emoção ela vai agir no nível de segurança das crianças, e esse nível de segurança aqui é o responsável por possibilitá-las o prazer, o sentir-se bem e o ser capaz de assumir riscos e enfrentá-los com autonomia. Então, prezando pela autonomia, né? O Grupo Balão Vermelho ele vai prezar muito pela autonomia da criança.
Então, prezando por essa autonomia, por essa cooperação, nos processos de desenvolvimento infantil individual e coletivo das crianças, o grupo Balão Vermelho ele vai visar também o educar, o cuidar, o brincar e o aprender como um dos principais objetivos da prática pedagógica. Então, uma vez que esses objetivos eles significam valorizar os processos de conhecimento dos alunos, né? As suas expressões e a maneira particular de estar e compreender o mundo. Então, o grupo Balão Vermelho ele vai buscar auxiliar as crianças na identificação, né? No reconhecimento desses afetos e emoções que expressam no decorrer do processo de autoconhecimento, socialização e conhecimento de mundo. E o que isso significa? Isso significa compreendê-las e guiá-las para compreenderem-se a si mesmas, né? Nas mais variadas manifestações, como choro, ameaça, ciúme, a disputa e também a alegria. E no plano coletivo trata-se de fortalecer suas diversas formas de expressão, de maneira que os alunos desenvolvam a capacidade de compartilhar suas experiências afetivas. Finalidades educativas. Então, o Grupo Balão Vermelho ele tem como uma das principais finalidades educativas o desenvolvimento de atitudes de curiosidade, né, reflexão crítica frente ao conhecimento e a interpretação da realidade, incentivando essas crianças a capacidade de utilizarem crítica e criativamente os conteúdos abordados pelas áreas do conhecimento, de uma maneira adequada em situações sociais. E, além disso, entende-se a importância da criança perceber-se integralmente como um agente transformador do ambiente natural, respeitando seu valor vital, afetivo e estético. Então, por isso, o Grupo Balão Vermelho ele vai prezar muito também para promover as crianças um ambiente escolar muito feliz, harmônico, divertido, com uma boa relação interpessoal entre os alunos e professores. Bom, os objetivos da educação infantil. A educação infantil do Grupo Balão Vermelho ela vai compreender a criança como sujeito ativo, potente, participativo, que vai interagir e dialogar com o contexto sociocultural a que ele pertence, né, produzindo uma cultura particular que emerge na interação com seus pares e também com os adultos, convergindo para a construção da sua própria autonomia, né, da criatividade e de uma aprendizagem significativa. Então, a relação entre pensamento e afetividade, ela vai se dar mediada pelas múltiplas linguagens que a criança vai utilizar para se comunicar e interagir com seus pares e com os adultos. Para explorar objetos, para criar e imaginar, para apropriar-se das informações e valores socioculturais. Então, é nesse sentido que, conforme destacado novamente por Zabauza, é sobre a linguagem que vai sendo construído o pensamento da criança, né? E a sua capacidade de decodificar a realidade e a própria experiência, ou seja, a capacidade de aprender. Fundamentação teórica. Então, como eu disse anteriormente, né, através de princípios construtivistas, o Grupo Balão Vermelho ele vai visar criar um ambiente inovador, baseado em teorias atuais do processo de conhecimento, em que o ensino-aprendizagem ele concretiza-se nas relações entre alunos, objeto de conhecimento, o ambiente e professor, tendo como elemento central a construção de significados. Eu coloquei aqui porque acho que é importante saber, né? O construtivismo ele baseia-se no trabalho de desenvolvimento por Jean Piaget, né? Que está representado aqui por esse desenho, e pode ser resumido pelos princípios, então, de aprender indispensavelmente depende daquilo que já sabemos. Novas ideias ocorrem à medida que nos adaptamos e mudamos nossas velhas ideias. Aprender envolve inventar ideias em vez de acumular fatos mecanicamente. A aprendizagem ocorre quando repensamos sobre as ideias antigas e chegamos a novas conclusões sobre as novas ideias que conflitam com nossas ideias antigas. Portanto, uma sala de aula produtiva e construtivista, né? Ela consiste, então, em instruções ativas centradas no aluno, com foco no aluno, né? Então, nessa sala de aula, o professor ele fornece ao aluno experiências, momentos que vão permitir que esses alunos possam formular hipóteses, prever, manipular objetos, fazer várias perguntas, enfim, investigar, pesquisar. E o papel do professor, então, é facilitar esse processo. Avaliação.
Então, a aprendizagem ela vai acontecer quando há elaboração do sentido pela criança, né? O que é facilitado se a atividade estiver situada em seu contexto histórico e cultural. Então, é na relação direta com a sua vida social que a criança ela vai construir modos de interpretar suas experiências, consequentemente aprendendo sobre si mesma e sobre o mundo. No que tange às pesquisas, né, a avaliação, o Grupo Balão Vermelho, ele visa a opção pela estruturação e organização do cotidiano escolar, né, por meio de alguns projetos de trabalho, que se dá por se tratar de uma postura pedagógica que gera situações bastante ricas de aprendizagem. Então, esse trabalho, na prática, ele é centrado nos projetos em que a participação da criança ela ocorre desde a definição do tema, né, ou do problema de investigação, até a seleção de conteúdos, ferramentas, estratégias de estudo que possam contribuir para as descobertas, né? E a relação com as famílias. Então, segundo Zabauza, a participação familiar no contexto escolar ela enriquece muito, né, indispensável ainda mais para o trabalho educativo que é desenvolvido no ambiente escolar. Então, essa participação dos pais, ela vai permitir o planejamento de atividades mais ricas, vai desenvolver uma atenção mais personalizada com as crianças. E não só indispensável, né, para o desenvolvimento infantil, o autor ele destaca que a relação escola-família, ela também vai colaborar para o crescimento pessoal dos próprios pais e responsáveis, né? Então, vai enriquecer, consequentemente, também a própria ação educativa que as famílias elas vão desenvolver em suas casas. Então, nesse sentido, a prática pedagógica desenvolvida, né, no Balão Vermelho, ela leva-se em consideração os saberes extraescolares, né, como também a família e a sua participação como pontos-chave dessa história. As situações de interação e inserção das famílias no cotidiano da escola ela vai ocorrer de diferentes maneiras. Em reuniões coletivas individuais, em festas culturais e feiras literárias, em atividades especiais, né, com jogos, como está mostrando na imagem ao lado, brincadeiras, cantorias, contações de história e etc. Então, sempre que possível, vai haver intervenção dos pais, dos responsáveis, nos projetos envolvidos com as crianças. E além disso, o retorno das famílias referente à documentação presente na escola, né, ou enviada para casa, vai oferecer um rico conjunto de dados para que se possa compreender ainda mais a experiência de cada criança, né, individual e coletivamente. O papel dos professores, então, se tratando de uma escola com uma metodologia construtivista, né, um professor construtivista ele é capaz de incorporar de maneira flexível e criativa as experiências em andamento na sala de aula, na negociação e na construção de aulas com pequenos grupos de indivíduos. Então, o ambiente ele é democrático, as atividades elas são interativas, centradas no aluno, né? E esses alunos eles são capacitados pelo professor que atua como facilitador. Então, o professor ele não é visto apenas como especialista, né, que sabe as respostas para as perguntas que ele ou ela constituiu, no caso, enquanto os alunos eles são solicitados a identificar as construções de seus professores em vez de construir seus próprios significados. Então, uma abordagem de resposta construtivista, ela rejeita a ideia de que todos os alunos eles devem necessariamente, né, ter a mesma interpretação sobre uma tarefa. Dessa forma, uma abordagem de resposta permite que os alunos que eles explorem, né, interpretações variantes, sendo essa interpretação do professor apenas uma possível interpretação na sala de aula. Numa sala de aula construtivista, o professor e o aluno eles vão compartilhar responsabilidades em conjunto, né, demonstrando respeito mútuo. Sobre o currículo, então, com base no nosso estudo, né, sobre a instituição pesquisada, a gente chegou à conclusão que o currículo ele está pautado na criança e no seu cotidiano, visto que compreende-se a criança como sujeito ativo, né, potente, participativo, que vai interagir e dialogar com o contexto sociocultural que pertence. Então, desse modo,
O que guia a ação e define as escolhas é o conceito de criança como sujeito social distinto do adulto, que compreende o mundo de forma singular, toma suas decisões, está atento à sua atualidade e, na interação com o outro, constrói conhecimento. Então, esta é a base que orienta a forma de organização, né, e a proposta pedagógica do Grupo Balão Vermelho, que a gente escolheu. E assim, todas as decisões estão atreladas ao que a criança faz, né? O que ela vai produzir, suas possibilidades e as suas teorias. Parar de compartilhar. Muito obrigada, e é isso. Falando um pouco sobre a relação entre educação infantil e ensino fundamental, a escola analisada por nós, ela prepara o aluno desde cedo para essa transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. Na proposta no grupo Balão Vermelho, transparece a importância de uma educação continuada. E como mencionado na proposta da escola, a educação infantil do grupo Balão Vermelho compreende a criança como sujeito ativo, potente e participativo. Isso permite que, desde cedo, a criança seja estimulada a desenvolver diferentes aspectos fundamentais do sujeito, além de garantir o preparo da criança para a escola e sua cultura. A avaliação da experiência que analisamos. De acordo com os aspectos chaves citados no texto de Zabalza, a gente percebeu alguns aspectos presentes no texto que coincidem com a proposta da escola, que seria a organização do espaço. O Colégio Balão Vermelho, ele apresenta ambientes ao ar livre, também espaços como ateliê e quadras e espaços que permitem a participação do aluno e o desenvolvimento deles. Para atender às dimensões de desenvolvimento e aprimoramento das capacidades individuais dos alunos, a escola conta com uma educação baseada nos princípios construtivistas, além de proporcionar um ensino moldado na diversidade, solidariedade, ética e dos valores, possibilitando aos alunos um futuro responsável, sustentável e honesto. Também, para garantir o desenvolvimento cognitivo e intelectual do aluno, a escola ela utiliza recursos tecnológicos que garantem melhores resultados no aprendizado. Uma dessas ferramentas que a escola utiliza é o Google for Education. Também, outro aspecto importante foi no sentido de atender as crianças individualmente. O colégio, ele procura desenvolver atitude de curiosidade, reflexão e crítica frente ao conhecimento e à interpretação da realidade, a capacidade de utilizar crítica e criativamente os conteúdos abordados pelas áreas do conhecimento de maneira adequada em situações sociais. E nesse sentido também, a escola ela propõe uma dinâmica de autonomia no processo de desenvolvimento das atividades, bem como proporciona o trabalho coletivo no ambiente escolar. Isso garante garante 2 pontos importantes que foram apresentados no texto: a atenção privilegiada dos aspectos emocionais e o equilíbrio entre iniciativa infantil e trabalho dirigido no momento de planejar e desenvolver as atividades. Nas considerações finais, nós citamos 3 pontos importantes que foi interessante notar durante a pesquisa, porque nós percebemos que o colégio ele priorizava o aluno e priorizava o desenvolvimento da autonomia deles. A escola que usamos como parâmetro de estudo surpreendeu-nos ao abordar questões trazidas por nós, no que diz respeito à relação entre educação infantil e ensino fundamental, pautando-se no preparo da criança para tal transição. E foi interessante notar também que essa escola apresenta vários ambientes de interação entre os alunos, ela prioriza o desenvolvimento intelectual e autônomo deles, e
e ele apresenta vários dos aspectos chaves apresentados no texto que a gente usou como base. E é isso.